Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Truth Matters, A Verdade Importa. Se você esteve conosco em nosso último episódio, nós iniciamos uma jornada em busca da compreensão de quem está controlando o mundo e por quê. E por que isso importa para você hoje? Pois queremos te ajudar a entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e como isso pode afetar a sua família no futuro. Finalizamos nosso último episódio vendo como George Bush Jr. e John Kerry, que na época eram candidatos à presidência pelos democratas e republicanos. E acredito que veremos um tema aqui que, quando estamos lidando com essas sociedades e pessoas do alto escalão político e social, que não raro eles se sentam em lados opostos um do outro e frequentemente discutindo entre eles. Podemos notar algo nisso? Isso é uma abordagem sistêmica, de maneira que pareça para o público americano uma eleição de livre escolha. Eu já tenho aqui muitas perguntas para serem feitas, mas antes de fazermos isso, vamos falar com Mackenzie e Walter. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez para elucidar esses pontos. Olá. É um prazer estar aqui de novo. Bem, eu acredito que as pessoas não entendem que existe um contraste entre esses dois partidos, apesar que quando vemos a origem deles, onde foram treinados, vemos que eles compartilham das mesmas fontes. Como é que vocês acham que isso se relaciona com aquilo que os americanos veem normalmente como uma eleição livre? Bem, elas dizem que dois grandes e fortes partidos que têm ideologias diferentes representam o sistema ideal para qualquer país. Acontece que, em meio às duas, é possível manipular a opinião pública para qualquer direção. Há um filósofo chamado Hegel que propôs a ideia que, quando há duas ideologias opostas, chamadas por ele de tese e antítese, se você jogar bem com as cartas, você pode acabar com a síntese. E a maneira de se chegar a essa síntese é colocar um atrito entre os dois partidos, colocá-los em uma situação de conflito. E conforme o conflito vai se intensificando, aumenta-se também o clamor pela paz, pela solução. E ao observarmos as eleições americanas deste ano, vemos que este conflito está em seu ponto máximo. Nunca antes na história tem havido um conflito tão tremendo e embate de ideologias como está vendo agora. Está chegando até mesmo ao ponto das pessoas falarem em guerra civil. Vamos explorar um pouco mais esse conceito antes de avançarmos. Você mencionou a respeito desse Hegel e sua dialética. Essas duas opiniões opostas, você pega essas duas opiniões diferentes, você as conflita, você causa atrito entre elas e então consegue tirar uma síntese dali. Você pode nos dar um exemplo de como isso acontece? Vamos dar uma olhada no sistema político. De um lado, nesta eleição, temos um ponto de vista bastante capitalista em relação a como administrar as coisas. Já do outro lado, temos uma disposição socialista. Tão socialista que chega ao ponto de tornar-se quase comunista. Os dois partidos, então, estão em bastante conflitos. Há dois extremos bastante intensos aqui. A extrema esquerda, dentro do Partido Democrático, está insistindo em uma agenda comunista. Ao olharmos para movimentos como, por exemplo, o Black Lives Matter, vemos que eles possuem ideologias comunistas, como anunciado pelos seus porta-vozes. Então, ao causarmos um atrito entre as duas partes, resultamos em um tipo de socialismo. Isso seria a síntese. Agora, quem seria beneficiado ao trazer o mundo a este ponto de síntese? Eis a pergunta. Qual a organização no mundo possui uma agenda socialista? Ou mesmo uma agenda social que chega a ser
uma espécie de meio termo entre aquilo que os republicanos e os democratas estão querendo. Esta é a típica dialética hegeliana. E quem foi Hegel? Ele era um filósofo. E todas essas pessoas, como ele, tinham raízes na filosofia alemã. Seja o Freud, seja qualquer um dessas pessoas que desenvolveram conceitos sobre como se lidar com a mente. E então, finalmente, chegamos a Hegel, que chegou a esse conceito de conflitar duas ideologias diferentes. E então chegamos às sociedades secretas, que têm a mesma filosofia. A maçonaria, por exemplo, sobre a qual falamos da última vez, possui conceitos chamados Ordo ab Chaos, ordem a partir do caos. Ou seja, se você deseja conseguir uma ordem mundial, primeiro você precisa criar um caos para finalmente chegar lá. Você causa conflitos entre as duas ideologias até chegar a um ponto insuportável e então finalmente se consegue a síntese. Isso funciona na esfera política, na esfera econômica e na esfera religiosa. Então parece ser uma linha comum ter essas duas forças ou opiniões opostas para então se conseguir um meio termo entre elas, certo? É isso mesmo. Bem, você está dizendo que existe uma abordagem sistêmica para o conflito que vemos no momento. Essas sociedades que temos falado na verdade, tracionando o movimento de justiça social e campanhas sociais que estão causando esse atrito. Portanto, as sociedades secretas têm uma direção direta com esse atrito e divisão que vemos agora nos Estados Unidos. É isso mesmo. E lembrando da nossa última conversa, nós falamos a respeito dos Cavaleiros Templários, falamos a respeito dos Demolés e sobre como esses sistemas estão integrados em sistemas modernos políticos e também sobre como a maçonaria pode ser encontrada em todos os níveis, em todas as cidades, como você mencionou da última vez. E quando vamos às raízes dessas organizações, vemos que elas são muito mais antigas do que a Idade Média e os Cavaleiros Templários, pois a ideologia delas é encontrada muito anteriormente, como dissemos, ela é originada na Babilônia. E mesmo a Babilônia remete a tempos ainda mais antigos, como, por exemplo, os templos antediluvianos. Estes são conceitos bíblicos e, eventualmente, acabamos chegando num conflito que remete a tempos imemoriais. Veja, por exemplo, o livro maçom Moral e Dogma, escrito por Albert Pike. Você verá que a filosofia maçônica não se estende apenas até Nimrod, que é a parte do sistema babilônico, mas a filosofia maçônica volta até mesmo a Enoque, filho de Caim. Trata-se, portanto, de uma batalha ideológica entre visões ideológicas, que é representada por Caim, enquanto que a outra visão ideológica é representada pelo lado oposto. Temos, então, dois Enoques, opostos um ao outro. Temos o Enoque, que vem da linhagem de Adão, este caminhava com Deus, e temos o Enoque, que era filho de Caim. E para a maçonaria, como é mostrado no livro Moral e Dogmas, de Albert Pike, eles traçam a sua linhagem até este Enoque, filho de Caim. Só para a nossa audiência saber, esse livro, Moral e Dogma, é como se fosse o manual da maçonaria. Albert Pike foi um grão-mestre na maçonaria, e se você pesquisar online, você pode encontrar cópias digitais desse livro gratuitamente. Você vai ver que esse livro revela muitas coisas. É um livro que eles entregam para os iniciantes,
para que se familiarizem com o verdadeiro espírito da maçonaria e a história que o Walter falou um pouco. Tudo bem. Então nós temos essas sociedades cuja história, quando você analisa, a gente acaba na Bíblia. Pode parecer estranho para alguns. Nós então temos esses simbolismos curiosos do Egito, e eu acho que nós vamos falar um pouco mais sobre simbolismos nos próximos episódios, que são muito interessantes. Bem, mas esses simbolismos remetem a coisas que aconteceram na Bíblia, assim como em outros eventos históricos. Então, de que maneira essas sociedades secretas, quando é que elas chegaram aqui na América? Como podemos traçar a história delas? Como elas influenciaram ou estão influenciando aquilo que acontece na América hoje? Pois, afinal, nós vimos no clipe do George Bush Jr. dizendo que ele pertence a Caveira e Ossos, mas que efeito prático tem isso na sociedade, no governo? Tem algum efeito? Eu acho interessante, Mackenzie, que quando falamos sobre os maçons, se você fizer uma pesquisa sobre eles tiveram presidentes dos quais eles têm orgulho em mostrar que foram maçons. Tem uma palestra que foi feita na celebração dos 300 anos da maçonaria no Reino Unido. Estava repleto de sofisticação e extravagância. E eles mostraram orgulhosamente a história de maçons famosos, coisa que falaremos mais adiante. Mas lá eles mostraram todos os rostos de todos os presidentes, e quando você os conta, você vê 14 presidentes vindo de uma mesma organização. E eu acho isso muito interessante, relacionando com a sua pergunta, porque se nós temos uma sociedade livre e aberta, com um processo eleitoral democrático, como é possível que 14 presidentes vêm de uma mesma organização? Não parece possível que eles façam parte de uma mesma organização e não tenham as suas ideologias influenciadas de alguma maneira. Walter, porque todas essas pessoas fazem parte dessas sociedades? Porque essas pessoas do alto escalão e ex-presidentes fizeram parte de uma organização como a maçonaria? Qual é o benefício? Muitos dos chamados pais da América eram maçons. Na elaboração da Constituição, havia puritanos envolvidos, mas também haviam maçons. Mas é possível ir até mais fundo na história. Por exemplo, em Salt Lake City, ao irmos para um templo mórmon, os mormons são muito bons em traçar genealogias. E é possível, nesse templo, ver um mural que mostra como muitos dos presidentes americanos eram parentes. É muito interessante saber que vários deles vieram da mesma linhagem sanguínea. Agora, pare para pensar, se tudo fosse realmente tão democrático assim, como as pessoas dizem que é, então como é possível, estatisticamente, que tantos presidentes venham da mesma família, não importando estarem em um partido ou em outro? Então, esse assunto vai muito mais fundo do que todos imaginam. Acho que precisamos parar e perceber que talvez nossa audiência nunca tenha escutado essas informações antes. Você disse que cada presidente dos Estados Unidos, quando olhamos sua árvore genealógica, vem de uma mesma família. É isso mesmo? É como eu disse, se você for lá no Templo Mormon, em Salt Lake City, em um de seus corredores, há uma gravura mostrando o parentesco de todos os presidentes, o que é absolutamente impressionante. E ao fazermos uma pesquisa na internet a respeito destes presidentes, você verá que é isso mesmo. Isso ultrapassa até mesmo as fronteiras raciais. Por exemplo, o Obama era relacionado aos outros presidentes através de sua mãe. Então, é óbvio que há uma linha permeando todos eles. E todos eles parecem pertencer
as sociedades secretas. Alguns deles pertencem à maçonaria e a outras suborganizações. Por exemplo, a capítulo 322, que era o capítulo do Caveira e Ossos, que mencionamos no último programa. E ao voltarmos na história, veremos que o capítulo 322 é o capítulo dos Illuminatis. E de onde vêm os Illuminatis? Eles foram fundados por Adam Weishaupt, em Ingolstadt, na Alemanha. E esta organização foi aparentemente destruída. Mas será que foi mesmo? Quem foi Adam Weishaupt? Ele era um jesuíta, o que torna a coisa toda ainda mais interessante. Então, trata-se de uma organização fundada por um jesuíta. Muitos dirão que ele era um ex-jesuíta. Ora, mas que prova as pessoas têm para afirmar que ele era um ex-jesuíta? O fato de ele ter fundado os Illuminatis não prova que ele não era mais um jesuíta. Temos também o discurso feito pelo George Bush pai, no qual ele menciona milhares de pontos de luz e iluminação e coisas como essas, fazendo uma menção clara dessas sociedades. E também afirmou que uma nova ordem precisa ser criada. Então, há esta linha comum. E a pergunta que devemos nos fazer é: quem está no topo desta organização? Quem seria capaz de incorporar não apenas a ideologia, não apenas o aspecto religioso, mas também a linhagem de sangue? Quem seria capaz de estar relacionado não apenas à Babilônia, mas, como disse o próprio Albert Pike, relacionado ao próprio Enoque, filho de Caim? Mas qual era a ideologia dele? A ideologia de Enoque, o filho de Caim, era uma cidade. Ele foi o fundador da primeira cidade. Toda a humanidade deveria fazer parte de um único sistema. E temos também a Babilônia, aonde havia um zigurat, um sistema, um poder governante mundial, liderado por uma ideologia. E, de acordo com as Escrituras, esse sistema foi confundido com a confusão das línguas, o que forçou as pessoas a se espalharem. Agora, se você deseja o conceito da cidade única, então precisa voltar à Babilônia. Na Bíblia, há um sistema chamado de Babilônia e também uma cidade em um monte. Essa Babilônia também é referida como o sistema religioso e também como uma mãe. É um sistema religioso apóstata. Veja como temos novamente o conceito de Caim e Abel. Então, basicamente, no fim das contas, eles lideram uma linhagem ideológica. Portanto, o resto são manifestações públicas, mas por trás das cortinas existe uma linha ideológica, filosófica e religiosa. Bem, então temos todos esses presidentes relacionados não somente pelo sangue, mas por essas sociedades, o que acaba levantando várias coisas que foram mencionadas aqui até agora. Uma delas é a história. Eles conhecem a história deles. Eles conhecem a linhagem deles, senão eles não teriam condição de traçá-la. Eles também têm todos esses símbolos que os conectam, e a gente vai ver mais no futuro como isso acontece, quando mostrarmos os símbolos. Mas eles também têm essa ideologia, esse conceito de um governo único mundial. E então nós temos, como você fez menção ao George Bush pai, falando sobre essa nova ordem mundial, esse sistema único de governo que remete até o Enoque, o filho de Caim. Vamos assistir um clipe que eu trouxe aqui, do George Bush, falando sobre essas coisas.
A world of barbed wire and concrete block, conflict, Cold War. And now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Ele disse umas coisas muito interessantes aqui. Ele falou sobre a nova ordem mundial e ele disse: quando conseguirmos isso, e nós vamos conseguir isso, ou seja, ele tinha muita confiança de que ele seria bem-sucedido. Mas ele fez menção também aos pais da América, aos fundadores. Então, veja que não se trata apenas da ideologia desses indivíduos modernos. Eles não estão pensando individualmente, eles pensam num coletivo deles. Eles compartilham essa mesma ideologia, que foi transmitida pela linhagem deles, pelas sociedades. E eu gostaria que você comentasse a respeito dessa ideologia que os fundadores da América tinham e ainda têm. Ele fez menção a Winston Churchill. Eu estive lá no Templo Maçônico de Londres, que possui um museu. E em uma das vitrines é exibido o avental maçônico de Winston Churchill. Ele, portanto, tinha a mesma base. E depois da Segunda Guerra, surgiu as Nações Unidas. Primeiro a Liga das Nações, depois as Nações Unidas. E a filosofia das Nações Unidas não é somente política, ela possui muitas organizações políticas. Ela contém até mesmo uma organização chamada de o Templo do Entendimento. Também existe uma sala de oração nas Nações Unidas, que é triangular, é como se fosse um zigurate, sem o cúmen. E há um altar negro nesta sala. Há, portanto, interesses ideológicos muito fortes e interessantes nas Nações Unidas. A ordem maçônica tem um papel muito importante nela. Devemos nos fazer a pergunta: se eles remetem até os cavaleiros templários, a quem eram submissos esses cavaleiros? Bem, esta era uma ordem da Igreja Católica. E eles estavam sob o controle direto da cabeça dessa igreja. E o objetivo deles era conquistar o reconhecimento mundial e o controle dele também através desse sistema. Tá, então a gente tem essa sociedade secreta que tem algo secreto, sei lá, um conhecimento secreto, e você está dizendo que isto está relacionado ao catolicismo romano? Bem, a própria natureza dos cavaleiros templários revela que eles estavam conectados com a Igreja Católica. E quando os cavaleiros templários foram desmantelados, o mesmo não aconteceu com a ideologia deles. A ideologia foi levada adiante por meio de outros sistemas e organizações, como, por exemplo, a Rosa Cruz. Quando estudamos a ideologia do Rosa Cruz, chegamos no gnosticismo. O gnosticismo é uma forma de religião que endeusa o homem. Ao estudarmos sua história e voltarmos para o conflito entre Caim e Abel, temos o mesmo conflito. E ao retrocedermos ainda mais o tempo, chegamos a uma guerra ideológica religiosa sobre quem está no controle e quem manda em tudo. Haveria então um poder superior
que determina a lei e a justiça? Ou será que a humanidade sozinha é responsável pelo seu futuro? E é aí que entra o agnosticismo. Ele deifica o homem. E aí há organizações como o movimento New Age, que também é bastante forte em relação à deificação do homem. Há afirmações dentro do catequismo, do catolicismo romano, que basicamente alegam que Cristo tornou-se homem para que o homem tornasse Deus. Então, este elemento agnóstico encontrado no Rosa Cruz é também encontrado nessas organizações. Tá bom. Vamos entrar em mais detalhes aqui. Você fez menção ao gnosticismo, você também fez menção à Rosa Cruz, que, quando estudamos a sua história, constatamos que ela estava muito relacionada com o início da América. A Ordem da Rosa Cruz começou em uma... Bem, ela começou lá no estado da Pensilvânia em 1786. Então vemos que logo no começo da história da América, os Rosa Cruz já estavam aqui, que por sua vez estão relacionados à maçonaria, uma vez que o Sir Francis Bacon, ele estava muito conectado com as duas sociedades. Nós podemos falar um pouco mais sobre isso em um outro episódio. E aí você mencionou o gnosticismo, não é? E de acordo com Albert Mackey, o G, o símbolo da maçonaria, eu acho que a maioria das pessoas já viu, que tem o compasso e um G ali no meio. Bem, esse G, de acordo com Albert Mackey, representa gnosticismo. É isso que Albert Mackey diz? E ele era um autor maçom. Então, nós temos todos esses conceitos surgindo dessas diferentes sociedades. Se eu estivesse escutando isso e tudo fosse novo para mim, eu percebo aqui uma transição. Nós estávamos falando sobre essas pessoas do alto escalão em posições de poder público, as quais se relacionam com questões de dinheiro, de território e questões governamentais. Mas algo aconteceu em nossa conversa aqui que acredito ser um ponto importante para nossa audiência notar. Nós falamos sobre algumas dessas organizações, a maçonaria, os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros Templários, Rosa Cruz, Aurora Dourada, misticismo egípcio, sociedades teosóficas, gnosticismo. A conversa rapidamente se tornou de natureza espiritual. Qual é o elemento que nós estamos deixando de perceber aqui? Talvez para pessoas que estão olhando para o mundo se perguntando o que está acontecendo. Essa peça que falta no quebra-cabeça, que conecta todas as organizações, é essa peça de natureza espiritual? É isso que nós estamos falando aqui? Este é exatamente o X da questão. Em nossa última conversa, nós falamos sobre a pedra cúmen da pirâmide. Veja como ela está desconectada da pirâmide. Ela está acima da pirâmide, que, por falar nisso, tem a sua base quadrada. O compasso e o quadrado, como todos sabem, faz parte da simbologia maçônica. Agora, aquela pedra cúmen, aquele olho que tudo vê, representa quem? Bem, ao estudarmos a literatura maçônica, vemos que eles não têm a menor vergonha de declarar que o poder por trás do poder se chama Lúcifer, o iluminado, o portador de luz. Há muitos símbolos, na verdade, que fazem menção a isso. Por exemplo, veja a Estátua da Liberdade. Ela porta luz em sua mão, não é? E essa ideologia do portador de luz, essa iluminação, como se refere à comunidade maçônica em relação a Lúcifer, é a corrente por trás de tudo. E este conflito, sobre o qual falávamos até aqui, possui uma profunda conotação religiosa. Ela irrompe periodicamente
e normalmente está associada a um grande conflito. Por exemplo, veja o período da Reforma Protestante. A Reforma foi um movimento a favor da autoridade da Bíblia. E naquele tempo, a família Médici, que era uma família de banqueiros da realeza, e também uma família papal, estava governando em Roma. Bem, os Médicis reuniram todos os escritos do gnosticismo e da filosofia grega também, e as incorporaram em sua biblioteca. E a partir dessa filosofia dos Médicis, que também era filosofia papal, acabou resultando no surgimento da Ordem dos Jesuítas. E, na verdade, a Ordem dos Jesuítas foi a incorporação da filosofia dos Médicis, que era gnósticos. E se você seguir toda essa linhagem, e ainda assim pensar que eles têm poder somente sobre coisas religiosas, bem, devemos nos perguntar por que os grandes personagens do sistema político no mundo hoje vêm todos de escolas jesuítas, seja dos presidentes europeus, que foram treinados por jesuítas, ou seja de presidentes e vice-presidentes da atualidade, como também de procuradores gerais ou juízes da Suprema Corte, pelo menos aqueles que estão lá agora, terem tido todos treinamentos jesuítas, ou mesmo pertenceram às sociedades secretas associadas ao catolicismo romano. Por exemplo, o William Barr, ele pertence aos Cavaleiros de Colombo. Também, por exemplo, a mais nova membro da Suprema Corte americana, ela pertence às sociedades secretas dentro do catolicismo, assim como Mike Pence e o Donald Trump. Os dois tiveram treinamento jesuítas. Veja também, por exemplo, os envolvidos na pandemia. O Dr. Fauci, por exemplo, teve educação jesuíta e está muito envolvido com a filosofia deles. Portanto, não resta dúvidas que essas instituições são administradas por uma estrutura de poder oriunda daquela sociedade, com todas as suas raízes agnósticas. Deixa eu ser bem claro aqui, pois parece que você está começando a formar uma hierarquia, Walter. Acho que isso é importante as pessoas entenderem. Você mencionou antes a dinâmica dessas organizações e estruturas, as quais, quando olhamos mais atentamente, percebemos que estão todas conectadas por meio do ensino dessa sabedoria espiritual. Vemos também que existem camadas, e na base temos algumas organizações. Mas vamos entrar agora naquilo que nossa audiência quer saber. E eu acho que é necessário o contexto. Mas podemos ter uma resposta clara. Quem está no topo dessa pirâmide das sociedades secretas? Pois você mencionou essa organização jesuítas algumas vezes. São eles aqueles que sentam no topo dessa pirâmide? Ora, basta se perguntar a quem eles juram lealdade. Afinal, quem está no topo? Quem jura lealdade? Ou quem recebe o voto de lealdade dos outros? A Ordem dos Jesuítas foi criada com um objetivo, e um objetivo apenas, ou seja, restaurar a estrutura do poder papal, que dominou durante a Idade Média. Esse poder foi perdido por causa da Reforma Protestante. Agora, se eles juram lealdade ao poder papal, que alega possuir infabilidade, bem, e ao se analisar a sua filosofia, veremos que ela não é apenas religiosa, mas também é política. E ela tem despendido muitos recursos a fim de propagar essa filosofia política. Ao analisarmos as guerras religiosas pelo mundo, se analisarmos as estruturas que foram estabelecidas a fim de se atingir essa agenda social, como é propagada por Roma, inclusive na última encíclica do Papa.
Vemos então que não é apenas uma agenda religiosa, mas constatamos que há também uma agenda política muito clara, que, de acordo com o Papa Francisco, precisa ser administrada pelas Nações Unidas. E o George Bush disse exatamente a mesma coisa em seu discurso sobre a nova ordem mundial, dizendo que as Nações Unidas deveriam ter o poder para tal finalidade. Muito bem, nós temos então essas sociedades secretas e as suas subsidiárias, que sabemos que foram fundadas em algum ponto por alguém. E ao traçarmos o passado delas, vemos que os jesuítas estão bastante envolvidos. Eu acho bom falarmos um pouco sobre eles, porque pode ser que alguém não conheça. Em alguns templos da maçonaria, por exemplo, aqui na América, eles colocam a Bíblia exibida ali na frente. Uma vez que eles exibem a Bíblia, é possível dizer que eles rejeitam a versão do Enoque bíblico e adotam a versão do Enoque de Caim? Nós temos essa pergunta. E você também disse que há também essas referências ao próprio Lúcifer, que significa o portador de luz, que contém essa luz que emana dessas sociedades, que seria o conhecimento secreto delas. Então, como é que tudo isso está conectado? Ao visitarmos o templo maçônico de 33º grau em Washington, encontraremos no altar não apenas a Bíblia, mas encontraremos o Alcorão, o Santaravita, encontraremos escritos judaicos, assim como muitos outros livros sagrados ali naquele altar. Ou seja, o que estão dizendo é que todos eles fazem parte do mosaico. Agora, você pode até mesmo colocar a Bíblia ali no altar, o que não quer dizer que você é leal àquela escritura. Na Cabala, você não lê apenas o que a palavra diz, mas se lê o suposto código na palavra. Para aqueles que nunca ouviram falar disso, o que seria a Cabala? Muito bem. A Cabala é basicamente agnosticismo. É basicamente a mesma coisa que Rosa Cruz. A Cabala volta-se para a mesma ideia de que o homem pode ser endeusado. A Cabala é uma religião mística que não interpreta as escrituras pelo que elas dizem, mas por meio da numerologia. A numerologia também pode ser remetida lá para a Babilônia. Essas pessoas baseiam-se em datas e também por festas e eventos específicos do calendário. Os números são a norma. Então, a tradição, e não a norma, é a maneira pela qual se interpreta as Escrituras. Portanto, simplesmente colocar uma Bíblia no altar não quer dizer que você acredita nas palavras daquela Bíblia, mas significa que você a usa como estrutura para interpretações cabalísticas. Você está dizendo que os maçons e os jesuítas adotam a filosofia da Cabala? Com toda certeza. Tá, então a gente tem esse conceito, essa ideologia gnóstica, que basicamente quer a glorificação deles próprios? Bem, sim e não. O que eles realmente glorificam é a hierarquia. A hierarquia é exaltada acima do populacho. É por isso que no catolicismo romano, como já foi afirmado por vários papas, e recentemente pelo próprio Papa Bento XVI, foi dito bem claramente que a hierarquia da Igreja está acima do populacho. E a divindade
é normalmente manifestada nessa hierarquia, a qual é chamada de magistério, composta pelos bispos e o sistema papal no topo de tudo. Acontece que esse sistema teve origem em Babilônia, onde havia o sacerdote e rei babilônico, que exercia o poder absoluto tanto sobre a religião quanto a política. E ele possuía um título, ele tinha poderes específicos, ele era endeusado, e este título era passado ao longo do século. E mais tarde, quando os medo-persas conquistaram a Babilônia, essa linha sacerdotal política religiosa fugiu para Pérgamo. E a partir dali, eventualmente, ele foi passado para os romanos. E o imperador romano adotou o título de Pontífice Maximus, assim como o endeusamento que o título trazia. Mais tarde, este mesmo título foi transferido para o sistema papal. Há muitos escritos na literatura católica que refere-se ao Papa como um outro Deus na Terra. Então, exatamente como tínhamos no sistema babilônico, o imperador romano passou a ser endeusado. E hoje, no sistema católico, temos o mesmo Deus Rei do passado. Então, vamos tentar resumir aquilo que foi falado aqui, para as pessoas que estão assistindo e escutando. Por que começamos com as figuras políticas e pessoas do alto escalão na sociedade que afetam as políticas globais, que afeta todos nós onde vivemos e nossas famílias? Bem, se estamos falando sobre a maçonaria e a sociedade secreta Skull and Bones, e agora que identificamos a organização que opera nos bastidores de todas essas outras organizações, eu acho interessante que você escuta as pessoas falando sobre a organização Skull and Bones. Você escuta as pessoas falando sobre os Illuminatis, mas você não escuta as pessoas falando sobre os jesuítas. E você trouxe isso ligado à noção do treino dos jesuítas. Portanto, então, estamos falando que essa organização que está no topo, que por sua vez é uma ordem da Igreja Católica, você vai ter algumas pessoas falando, isso não pode estar correto. Não existe essa coisa de cabalismo. O Papa não é um judeu membro do alto escalão da maçonaria. Não há outro tipo de hierarquia, tirando os católicos e os jesuítas no topo, e esses líderes não estão homenageando essa sabedoria antiga egípcia, a qual é ensinada dentro desses grupos. Como você responderia uma pessoa que confrontasse a ideia que jesuítas e católicos, principalmente o papado, não os católicos, pois há boas pessoas no catolicismo, mas principalmente o papado e os jesuítas, na verdade não estão no topo? Como você argumentaria com uma pessoa que realmente não acredita que eles estão no topo? Como discutimos no primeiro episódio, é necessário voltarmos na história. O Deus Rei de posição mais elevada era o César, no sistema romano. Ele possuía o poder absoluto. Agora, esse título e aquela autoridade foram transferidos para o sistema papal. E isso é pura história. O Papa Vigílio, por exemplo, sentou-se na cadeira papal, investido com o título, as vestes e a autoridade do César. E ele foi declarado o corretor dos hereges. E ele teve domínio sobre todos os governos, assim como poder religioso, pelo período da Idade Média. Ele era o manda-chuva. Os reis da Europa se prostravam diante dele. E caso contrariassem a vontade do Papa, eles eram excomungados. Fossem eles reis alemães, fossem reis britânicos, não fazia diferença. Aquele poder dominava. Este poder, porém, perdeu a sua autoridade após a Reforma Protestante, especialmente após a destruição final do sistema político.
Esse reconhecimento político foi perdido em 1798, mas em 1929, o poder político foi restaurado ao sistema católico romano, quando Benito Mussolini devolveu o território e o poder político. Agora, a pergunta que devemos fazer é: qual sistema religioso no mundo também funciona como sistema político? Você encontrará esse modelo em alguns países muçulmanos, como no Irã, e também o encontrará no catolicismo romano, no qual o papado é tanto o poder político quanto religioso. A diferença entre os dois é que em Roma, no sistema romano, o Estado tem um papel muito proeminente, à parte da igreja, mas o governante geral é a hierarquia da igreja. Enquanto que no sistema islâmico, o Estado também é o sistema religioso. Mas qual desse sistema tem relacionamento diplomáticos com todos os países do mundo, basicamente? Somente o catolicismo. Temos aqui, então, um sistema que não apenas tem influência religiosa no mundo, autoridade religiosa no mundo, especialmente em termos de ecumenismo e todas as religiões se direcionando a Roma, buscando a sua aliança, mas também os sistemas políticos fazem o mesmo. É o único sistema no planeta que se qualifica tanto no aspecto político quanto no religioso, que exerce um papel de supervisão. E isto é mencionado nas Escrituras. Ela chama esse sistema de supervisora. Supervisora. E, na verdade, é isso o que um bispo é. Ele é um supervisor. E ele supervisiona tanto o aspecto político quanto o religioso. Portanto, as organizações precisam se adequar a esta supervisão. Mas a palavra catolicismo não significa universal? Sim, é isso mesmo. Então, logo no título da igreja, denota que eles são um sistema universal. Agora, isso é muita coisa para absorver, especialmente num programa curto como esse. Nós só fizemos 2 episódios até agora, mas nós temos esse critério, uma vez que a agenda global ou a nova ordem mundial, todos esses termos que a gente usa, que aliás também está na nota do dólar, como mencionamos a pirâmide e também o termo Novus Ordo Seclorum, que significa nova ordem dos séculos. Bom, tudo isso está relacionado a essa nova ordem. Uma ordem que precisa ser universal em todos os aspectos, seja no aspecto político ou religioso. Então, por que é que nós vemos tantas organizações diferentes? Existem muitas organizações. Estariam elas conectadas de alguma forma? Será possível que todas elas estejam conectadas a Roma? É aí que entra a estrutura de células. Existem células diferentes, mas cada uma delas é autônoma. Porém, uma célula em si mesmo não é um organismo. Então, esse sistema de células, sendo reguladas por um sistema superior, é como tudo funciona. Há, portanto, muitas organizações que formam o todo. E muitas dessas organizações nem sequer têm ideia de que fazem parte desse sistema todo. Então, sejam os grupos jovens ou essas suborganizações das quais você falou,
o sionismo ou qualquer outra sociedade secreta, em algum ponto há uma conexão que apenas aqueles lá no topo sabem que está acontecendo. Então, por exemplo, existe alguém que faz parte dos demolês, que também faz parte da alta estrutura, que também faz parte de uma estrutura ainda maior. E no fim das contas, tudo acaba sendo conectado. Mas nunca chegamos a ver o poder controlador. É como se fosse uma floresta. A floresta é enorme, mas ela consiste de árvores que formam um todo. Eu quero avisar aos nossos seguidores que nós iremos nos aprofundar mais no que essas organizações realmente ensinam. Mas eu gostaria de mencionar algo, Walter, que aconteceu na sua história. Se eu lembro corretamente, você estava tentando encontrar provas que conectavam o alto escalão da maçonaria com a hierarquia dos jesuítas e a ordem papal. Eu acredito que certa vez você foi puxado à parte depois de uma das suas palestras. Você poderia nos falar mais um pouquinho sobre a natureza dessa informação? Nós estamos passando essas informações como se fosse um conhecimento comum. Estamos apenas tentando ser diretos. Mas, na verdade, na sua vida, Walter, você teve histórias bem interessantes de como você se deparou com essa informação. E também o que essa informação te indicou sobre a conexão entre essas duas organizações. Quando passei a estudar esse assunto, eu comecei a ligar os pontos, a seguir as pistas. E a pista estava me levando a uma direção. E eu ainda estava começando a dar as palestras. E eu dizia crer firmemente que havia uma conexão com a hierarquia católica romana. E após uma dessas palestras, aconteceu que alguém me agarrou e me jogou dentro de um armário. E uma pessoa me disse que possuía informação que corroborava com aquilo que eu estava dizendo. Mas eu não poderia saber quem estava me dando esta informação. Pois, obviamente, dentro das sociedades secretas, se você vaza informações, há consequências. E as pessoas querem evitar essas retaliações. E em uma outra ocasião, esse mesmo indivíduo me abordou sem que eu ouvisse se aproximar e chegou por trás e me deu um monte de livros que conectavam o catolicismo romano com as sociedades secretas. Esses livros estavam em alemão e eu os estudei todos. Ainda assim, eles não abriam todo o jogo e, finalmente, eu acabei recebendo uma lista que revelava quantos da hierarquia da igreja possuíam conexões maçônicas, assim como seus números de registros maçônicos. Acontece que me pediram para destruir essa lista. A lista era muito, mas muito longa. A lista ligava a hierarquia católica com a maçonaria. Agora, lembre-se, isso era uma época em que a Igreja Católica oficialmente se distanciava da maçonaria, como se ela devesse ser evitada por ter ligações protestantes. Mas isso é tudo fachada. Eles se escondem atrás de um sistema que é controlado pelo sistema através do sistema. É uma estrutura bastante complexa. O quanto menos gente souber em relação ao que eles são e quem eles são nessas hierarquias, mais fácil de controlar. Nós não esperamos que essa mensagem seja popular, falar às pessoas essa informação, mas fazemos com o coração cheio do genuíno desejo que eles conheçam a verdade. E nós não queremos arrodear muito e perder muito tempo até falar quem está no topo, as ligações com os jesuítas e as ligações com o papado. Mas iremos explorar mais e também compreender os ensinamentos, porque o que queremos fazer é revelar às pessoas como isso está se desenrolando hoje e o que também parece uma iminente agitação da nossa vida normal, maior do que aconteceu até agora em 2020, e como isso se relaciona com essa agenda e para onde isso irá no futuro. Portanto, estaremos explorando isso um pouquinho mais. Então, nosso objetivo nos próximos episódios é revelar que agenda será essa. E para isso, nós recebemos algumas informações sobre
futuros lockdowns, futuros requerimentos de saúde pública que estão vindo por meio do governo canadense. Isso inclui coisas como campos de isolamento, renda mínima universal e coisas que atingirão em cheio o dia a dia das pessoas. Então, será importante para a gente não apenas revelar isso, mas também conectar com os ensinamentos dessas pessoas que atuam nessas estruturas que revelamos até agora nessa série. Eu acho isso muito importante de se mencionar. Nós temos tudo isso acontecendo agora mesmo, mas por que está acontecendo? Nós vamos entrar em mais detalhes num próximo episódio, porque o nosso tempo já estourou. Mas nós vimos que há uma conexão com os jesuítas, e nós vimos o George Bush pai dizer que essa nova ordem cumpriria a visão dos fundadores da América. Mas qual seria esta visão? Nós mostraremos as conexões entre a visão dos pais de todas essas sociedades e mostraremos que é a mesma visão dos jesuítas. E também vamos relacionar tudo isso ao que está acontecendo no país hoje mesmo. E com isso finalizamos o nosso episódio. Muito obrigado, Walter e Mackenzie. Esperamos que você tenham obtido muitas informações aqui, mas continue nos acompanhando à medida que destrinchamos todas essas coisas e tenha certeza que você, seus amigos e sua família estejam preparados para aquilo que está chegando no futuro. Muito obrigado, amigos. Até a próxima! Obrigado.